Paz do Senhor a todos. Gostaria de compartilhar aqui uma palavra da parte de Deus para o seu coração, na carta aos Hebreus, capítulo 12, que diz assim: portanto, nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Querido, a palavra que Deus colocou no meu coração essa noite, quero aqui compartilhar com você, com a sua família, falar um pouco acerca desse personagem do capítulo 12 de Hebreus, acerca de Jesus. Antes de falar do capítulo 12, eu gostaria que você prestasse atenção no que diz esse escritor, que nós o temos como anônimo, nós não sabemos quem escreveu o livro de Hebreus, a carta aos Hebreus. Mas uma coisa nós temos certeza, que esse servo do Senhor conhecia bem as Sagradas Escrituras. Para contextualizar o capítulo 12, nós vamos dar uma voltada aqui no capítulo 11, você vai observar o seguinte, que ele faz uma narrativa bem profunda acerca das testemunhas que morreram por causa da palavra do Senhor. É bem verdade que ele pega tantas pessoas que morreram na Antiga Aliança, como pessoas do Novo Testamento, e traz a história desses mártires. É por isso que esse termo testemunha, ele é aqui repetido aqui no capítulo 12, na parte A. Portanto, nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Essas testemunhas do capítulo 12 é justamente as que foi mencionado no capítulo 11 e que perderam suas vidas por amor ao Senhor. Pessoas que não tinham suas vidas como preciosas às suas vistas, que negavam os seus prazeres, negavam a sua vontade para se dedicar ao Senhor. E eu quero fazer nessa noite um convite a você, um convite a nós. Será que nós estamos dispostos a nos doarmos e nos sacrificarmos pelo cristianismo, por Cristo, a forma que essas pessoas não tiveram suas vidas por preciosas? Muitas pessoas, quando você pergunta para ele, você é cristão? Sim, eu sou cristão. Eu professo minha fé em Cristo. Eu sirvo a Cristo. E na verdade, muitas pessoas desconhecem o valor que essa palavra representa, ser cristão. Ser cristão não é somente carregar uma Bíblia. Ser cristão não é somente tomar a Santa Ceia na igreja. Ser cristão não é somente frequentar a escola dominical todos os domingos. Ser cristão é muito mais do que isso. Isso às vezes são as nossas obrigações do dia a dia como cristão. Mas ser cristão é levar a sério essa palavra. A palavra cristão, na etimologia bíblica e no original, fala daquele que é seguidor de Cristo. Esse é o significado da palavra cristão. Agora que você entendeu o que significa a palavra ser cristão, eu quero lançar para você um desafio. Você tem coragem de renunciar tudo nesse mundo para viver para Cristo? É isso que é ser cristão. Entendeu? Parece que é uma coisa assim, parece que é uma palavra simples, né? Cristão. Mas não, querido. Essa palavra seguida, na forma que ela foi escrita, depois de nós entendermos, é aquele que segue a Cristo. E seguir a Cristo exige de nós algumas coisas. Primeiro, renúncia. Renúncia fala de abrir mão de algo,
que nos prejudica diante de Deus. Renunciar nunca é fácil. A palavra renúncia, ela mexe com o ego humano. É por isso que Jesus diz assim: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Aqui está falando de renúncia. Toma sua cruz e siga-me. A palavra cruz traz a representatividade de sofrimento, devoção a Cristo. Ela exige isso. Se você fala que é amigo de Cristo, que é cristão, que serve a Cristo, mas você não tem renúncia na sua vida, você quer viver com Cristo e com os prazeres, você está equivocado. Você está andando na contramão da vontade do Senhor. Quando eu falei aqui do capítulo 11, para nós contextualizarmos no capítulo 12, na parte primeira, no versículo primeiro aqui, é justamente isso. Aquelas testemunhas que morreram por causa do Senhor, elas não tinham sua vida por preciosa. Elas enxergaram com tanto teor, com tanto amor, com tanto afinco o Cristo que elas abraçaram, que elas não tinham as suas vidas por preciosas. E eu tenho uma tristeza para falar isso aqui essa noite. Estamos vivendo hoje numa época em que as pessoas querem servir a Cristo, mas quer servir os prazeres. Quer servir a Cristo, mas não quer fazer renúncia, porque a renúncia dói. Eu te convido hoje a pôr em prática essa palavra. E seguindo aqui no capítulo 12, a palavra diz assim: nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, é o que eu citei aqui do capítulo 11. Deixemos de perto todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Tudo isso aqui é empecilho para nos aproximarmos de Cristo. O pecado é uma arma, é um vírus. Está aí essa enfermidade no mundo que está trazendo pânico a todas as nações, inclusive o Brasil. E quando o capítulo 1 aqui o versículo 1 do capítulo 12 fala aqui: deixando o pecado que tão de perto nos rodeia, querido, esse é um dos vírus mais letal que surgiu na raça humana. Isso aqui tombou muitas pessoas na face da terra. Muitas pessoas que vacilaram e a sua letalidade foi na hora. Mas para que nós possamos deixar o pecado que tão de perto nos rodeia e seguirmos a Cristo numa vida de renúncia, nós temos de fazer o que está no versículo 2, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Meu irmão, se você olhar para mim, se você olhar para o seu irmão, se você olhar para um pastor ou para uma pessoa importante no Evangelho, que é um formador de opinião seu, você pode naufragar, porque essa pessoa, se ela falhar, se a sua base cristã estiver nessa pessoa, você vai falhar, porque o dia que ele falhar, ele é a sua referência. Mas se você olhar para Cristo nesta noite, se você olhar para Jesus, Jesus não erra, nunca errou. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele é o autor e consumador da sua fé. Olhe para Ele. Esse escritor aqui, ele faz uma detalhação de todos os personagens sagrados, começando no capítulo 1, quando ele falou dos anjos. Quando nós cristãos ouvimos falar dos anjos, nós ficamos eufóricos. Olha, são seres da eternidade. Nós sabemos que os anjos foram criados para estar a serviço das ordens de Deus. Mas quando fala de Jesus, o escritor fala assim, olha, comparando com os anjos,
quando Cristo foi introduzido no mundo, o texto diz assim: e todos os anjos dos céus o adoram, ou o adorem, falando o que para nós? Que Jesus é maior que os anjos. Depois ele fala dos sacrifícios provisórios que foi estabelecido no tabernáculo como uma forma de aplacar a ira de Deus sobre Israel naqueles sacrifícios provisórios. E Jesus ali é apresentado como simbologia naquele sacrifício. Ele fala que o sacrifício de Jesus é maior. Jesus ele é o sacrifício perfeito. Ele fala de Arão como sumo sacerdote, o primeiro sumo sacerdote da linhagem de Levi, e ele fala: Jesus é maior que o sumo sacerdote de Arão, porque ele é um sacerdote eterno, da ordem de Melquisedeque. Arão teve sucessor, Arão teve início e teve fim. Arão teve genealogia, Melquisedeque não teve. Jesus então é da ordem dele. E quando ele vai falar de Moisés, ele fala de um ser que ministrou num tabernáculo terreno, e fala: olha, Jesus é superior, porque o tabernáculo dele é de cima. Então, quando nós chegamos aqui no capítulo 12, depois de fazer todo esse resumo para nós, você que conhece a carta aos Hebreus, falando do sacrifício, dos personagens, ele coloca Jesus sempre numa escala superior, para nos mostrar que o nosso Cristo, ele é maior, ele é o autor e consumador da nossa fé. Deixa eu te fazer uma pergunta: quem você está olhando ultimamente? Você está olhando para os governantes? Você está olhando para as autoridades? Você tem feito a sua confiança no ser humano? Eu sou obrigado a dizer uma verdade para você: se a base da sua confiança e do seu regozijo está em pessoas humanas, você está candidato seríssimo a sofrer fracasso. Mas se você fizer como diz o autor aqui no versículo 2, olha para ele. O pecado nos rodeia de perto, a corrupção, mas quando nós olhamos para ele, nós encontramos força para nós sobrevivermos. Amém? Deixe de olhar para os seus problemas. Jesus é maior que o seu problema. O texto aqui fala que ele é o autor e consumador da nossa fé. Quando você olhar para ele e esquecer os seus problemas, a sua vida será mudada. Amém? Deixo aqui essa palavra para o seu coração. Medite, confie no Senhor. Vivemos tempos trabalhosos, tempos de dificuldade, mas nós estamos com aquele que é o autor e consumador da nossa fé, o capitão da nossa salvação. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Deixo aqui essa palavra para o seu enlevo espiritual. Medite na palavra do Senhor. Faça o que eu te disse. Faça um desafio. Renuncie os prazeres para seguir a Cristo. Deixa de lado aquilo que contraria a vontade do Senhor e siga o Senhor. Porque você seguindo o Senhor, Ele te dará um norte, Ele te dará um caminho, Ele te dará uma recompensa. Você não vai ficar perdido, porque Ele vai te guiar com as suas mãos. Fica aqui as minhas palavras. Que Deus te abençoe no nome de Jesus. Que você tenha um final de semana abençoado e uma semana na presença do Senhor, em nome de Jesus. Amém.